Olá, queridos, a paz do Eterno, que o nosso Criador nos abençoe nessa noite, possamos nessa oportunidade estarmos juntos aqui nessa transmissão. Peço que você compartilhe a transmissão de hoje, amém? Que o nosso Todo-Poderoso venha nos abençoar. Amém, irmãos? Chama uma palavra para os nossos irmãos e peço que você venha compartilhar a palavra do Eterno nessa oportunidade. Amém? Em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, venha abençoar a nossa noite, mais um dia de vida. Fale através do teu servo, fale com o teu povo, fale conosco. Ministra a tua palavra, fala os corações, fale com a nossa alma, Pai. Precisamos de ouvir a tua voz e a cada dia receber da tua palavra a porção diária de alimento. Ó Pai, fale conosco, seja conosco, guarda a nossa vida. Livra-nos dos ataques, das hostes malignas, do laço do passarinheiro, conforme o Salmo 91. Guarda-nos no teu esconderijo, protege a nossa noite. Seja conosco em nome de Yeshua HaMashiach. Fale conosco, encha-nos da tua paz, para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja o Eterno nessa oportunidade, amém? Que o Eterno venha abençoar os meus irmãos. Eu quero estar falando de um assunto importante. Ontem nós estávamos aqui trazendo a palavra do Eterno e eu citei Atos dos Apóstolos que viviam em plena unidade. E no contexto bíblico aprovado pelo Eterno, vocês vejam como a unidade da comunidade do primeiro século foi tão grandiosa que havia sinais, maravilhas, e essa unidade faz toda a diferença. Eu falei um pouco mais cedo através dos áudios que eu enviei para os irmãos, que a unidade, tá? A importância, né? Estava comentando alguns pontos, mas hoje eu vou comentar mais diretamente sobre essa questão da unidade e a importância dessa unidade. A unidade verdadeira. Por que eu coloquei o título Babilônia dando aula? Porque vocês vão ver algo aqui que o reino das trevas, o próprio Yeshua falou, é mais prudente na sua geração do que os filhos da luz. Na verdade, nós, filhos da luz, não estamos sabendo trabalhar de forma excelente. Nós trabalhamos, mas ainda falta muita coisa para nós ainda. Eu vou dar vários exemplos aqui de como quem trabalha para o diabo está fazendo muito mais. É triste falar isso, mas quem já leu, por exemplo, alguns livros de pessoas que saíram da alta magia e se converteram, eles passam realmente muitas provas lá para alcançar graus. E eu fico me perguntando, as pessoas para servir o diabo fazem um monte de trabalho, de situações e até renúncia para servir o diabo. E às vezes nós que queremos ou dizemos que queremos a salvação, às vezes não queremos levantar o dedo. É muito complicado uma geração, me desculpe, mas não dá para eu falar outra coisa. Uma geração de muita gente, sem generalizar, preguiçosa. Essa é a realidade. E muitos que não querem fazer nada em prol do reino de Deus. E aqueles que fazem ainda é criticado. Então, é muito complicado porque você vai observar a própria Yeshua falando sobre essa temática.
Quando ele ali na questão da blasfêmia, ali, que ele foi acusado de expulsar demônio por Beelzebu, ele diz: como pode um reino dividido subsistir? Se eu expulso Satanás, com Satanás, eu tô... o que ele quis dizer ali? Se Satanás está expulsando Satanás do lugar que o Satanás dominou, não está ajudando, está atrapalhando, não é? A mesma coisa, você está construindo uma casa, a sua casa, levantando tijolo, aí vem alguém e joga a parede no chão, empurra a parede. Tá te ajudando? Não. Assim que dessa forma que Queixoto tá falando. Um reino dividido não vai para frente, porque enquanto um levanta a parede, o outro vem e derruba. Então não tem como crescer, desenvolver, se um levanta um tijolo e o outro vem jogar no chão. Então é muito importante o que eu vou falar aqui hoje, e a importância de zelar pela unidade da comunidade. Eu não estou citando religião, eu não estou falando de templo, eu estou falando de unidade entre irmãos. Vamos mudar a ficha. As pessoas acham que servir a Deus é você ir no banco, ir na igreja, sentar num banco, presenciar um culto e voltar para casa. Alguns pensam que isso é servir a Deus. Você está fazendo parte de uma reunião. Isso não significa que você é um corpo. Irmãos, corpo tem que ter unidade, companheirismo. Eu vou usar até uma palavra aqui, irmandade. Se nós não tivermos companheirismo, unidade, nós somos um povo dividido. Por um outro lado, eu não tenho que me unir a qualquer pessoa. O próprio Shaul Rachalia fala lá na 1 Coríntios capítulo 5, que eu não devo nem comer com aquele irmão dizendo ser crente, irmão. Aí lá ele coloca as características. Sabe? Roubador, mentiroso, idólatra. E ele vai citar uma série de comportamentos de pessoas que você não deve se unir. Então, eu estou falando da unidade que tem que de fato existir. Satanás ele sempre vai tentar corromper a unidade do povo de Deus. Mas ele mesmo, para manter o império dele, ele teve que criar um tipo de unidade. Se você observar nas trevas, você vai ver eles unidos. Isso é fato. Fato. Não é à toa que Satanás vai subir o trono através do antimachia, através do quê? De tudo que ele conseguiu fazer de unidade em prol das trevas. O diabo tenta corromper a unidade dos servos de Deus e tenta trazer união nas trevas. Então aqui é um ponto. Na maioria das vezes, nós sempre ficamos na defensiva. Nós, como servos de Deus, nós não temos que ficar na defensiva. O diabo está nos atacando, nós só estamos se defendendo. Mas peraí, por que nós não atacamos os terrenos do inimigo? A igreja parou de atacar e algumas só se defendem. E muitas não estão conseguindo nem mais se defender. Eu estou aqui agora, na internet. Eu não estou em defensiva. Eu estou no ataque. Entende? Eu estou levando a palavra e a palavra do Eterno está chegando em vários lugares. Então, eu não estou na defensiva. Porque eu ponho a cara para bater. Quem põe a cara para bater não está na defensiva. Ele está no ataque. Então, eu estou tentando o quê? Lançar semente nas trevas para tirar pessoas de lá. Então, eu estou tentando fazer o quê? Eu estou tentando corromper a unidade de Satanás. Da mesma forma que ele vai tentar corromper a nossa unidade. E aqui é um ponto estratégico. Tá? Eu não sei muito de militarismo, mas às vezes a gente assiste um filme, vê algumas coisas de pessoas que são documentários, reportagens, até mesmo na Bíblia fala muito do militarismo, né? Ainda que seja em tempos arcaicos. Você observa, vou citar um exemplo aqui. Quando Davi quis matar Urias, o que Davi mandou fazer?
coloca na frente da batalha em tal lugar. Davi sabia que ali, onde ele mandou botar o rapaz, ia ser morto. Por quê? Davi conhecia de estratégia militar. Então Davi sabia os pontos de perigo. Tá? Vivido, era um líder na prática da guerra. Então você observa que ele sabia os pontos de perigo, que podia ficar na defensiva, que podia atacar. Aonde ele mandou Urias, ele não podia ficar na frente. Ali estariam o quê? Em perigo. Então, fica muito claro que existem estratégias. E qual é o problema de hoje? Hoje as pessoas querem abrir igrejas para fazer culto, para terem nome. Não tem estratégia nem para atacar, nem para defender. E é o problema que nós temos hoje. Satanás tentando em muitos lugares, está corrompendo, está dividindo e está se andando lá dentro. Se nós não protegermos, tá, as nossas bases, não tivermos guerreiros, a casa vai cair, irmãos. E a casa de muitos já estão caindo. Satanás é estratégico. A Bíblia diz que ele é sagaz. Eu não estou aqui falando que o diabo é poderoso. Não. Eu estou falando que ele usa a inteligência que ele tem. Porque Deus criou ele como um anjo de luz. E ele está usando a astúcia dele, conforme diz Gênesis e conforme diz Apocalipse. Em Gênesis ele é astuto. O animal mais astuto. Lá no Apocalipse diz sedutor. Então ele se introduz dentro de uma comunidade, racha ela, dividiu. O que ele conseguiu? Destruiu uma unidade, corrompeu uma unidade. Quando ele corrompe uma unidade, o que ele faz? Ali ele está desfazendo ali até mesmo opositores que estariam atacando a ele. Então, se nós não usarmos com sabedoria, inteligência, esse vídeo aqui hoje é inteligente. É de sabedoria para você que está de frente de batalha. Tá? Preste atenção no que está escrito na palavra. Amém? Eu peço que você deixe seu joia, compartilhe a palavra do Eterno. Amém? No capítulo 11 de Gênesis, Bereshit, está escrito assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Preste atenção. Linguagem e maneira de falar. Aqui tem dois aspectos importantes. Quem criou a divisão aqui em Gênesis 11 foi o Eterno. Por quê? Irmãos, a divisão nesse ponto aqui é importante para o reino de Deus. Por quê, Felipe? Porque aqui vocês vão observar que existe uma unidade, mas não é para obedecer a Deus. É para desobedecer. Se você analisar, vai estar escrito aqui, no primeiro versículo já nos diz, uma coisa é a fala, tá? Outra coisa é a linguagem. Então nós entendemos que está falando tanto de idioma, tá? Então as pessoas pensavam iguais, falavam iguais. Não só no sentido de idioma, mas no sentido de planos, metas e objetivos. E aqui, eles seguindo cada um a mesma ideia, eles poderiam fazer coisas absurdas. O que está escrito aqui, muito claro, é isso. E o que eles atentaram fazer? Eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A ordem do Eterno é crescer, multiplicar e encher a terra. E aqui vai aparecer Nimrod, foi um grande caçador, um grande líder, que na verdade foi um dos líderes da idolatria. Toda idolatria que você estudar vai ter um princípio ali em Nimrod. Inclusive, no dia 25 de dezembro, Nimrod foi lembrado através do pinheiro. Tá ok? Então, a Trindade também está baseada nessa idolatria. Nimrod, Semiramis e Tamuz. A Trindade também nesse sentido aqui. Então, a idolatria tem por volta desse tempo que ela vai ser aí propagada. Aqui é uma rebelião, tá?
Então a Bíblia vai dizer que o Eterno desceu para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha só isso aqui. E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Por essa linguagem, você observa que um povo unido pode desenvolver e fazer coisas extraordinárias. Enquanto há divisões e não há uma unidade, as coisas podem ficar territoriais, tá? Regionais, mas não mundiais. O ponto é, quando o povo todo está unido, o poderio que há nisso é muito grande pela própria fala do Eterno aqui. Se ele segue esse caminho de unidade e o Eterno permite, o mundo estaria muito pior. Apesar que aqui Deus já tinha destruído a terra. Esse evento é depois do dilúvio. Então você observa que aqui os descendentes de Noé. Então vocês observam o que a unidade pode desenvolver. Então o Eterno coloca limites ao homem. Mas ele propõe ao homem uma unidade com ele. Porque aí o propósito de unidade é belo. Tanto Yeshua fala: eu sou um com o Pai, e a comunidade será um com o Pai e com ele. Então a unidade em Yeshua, a unidade com o Eterno, isso faz o reino do Eterno ser expandido. Você observa que em Atos eles tinham unidade. Tá? No capítulo, eu li aqui, eu vou ler para vocês algumas coisas aqui dessa unidade. Capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Isso aqui é unidade. Vendia suas propriedades, então ali o povo estava o quê? Se equipando, se armando, crescendo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza. Tá? E aí o Eterno ia acrescentando. Se vocês observarem, no capítulo 3 há uma cura, o discurso de Pedro, no verso 11, Pedro e João no Sinédrio. Tá? E observe isso aqui. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, capítulo 4, verso 23, e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. Ouvindo isso, unânime levantaram a voz, unânimes de novo, a voz a Deus, e disseram: Tu, soberano Yahweh, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito da Ruach HaKodesh, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Tá? E aqui, eles vão orar. No verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Novamente, unidade. Você está observando o poder da unidade? Verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Observou? Pegou o segredo da comunidade? Da multidão dos que creram, o coração e a alma. Verso 32 do capítulo 4. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Yeshua HaMashiach, e todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles.
Porquanto os que possuíam terras e casas vendiam e traziam os pés, os pés dos apóstolos, os valores. Então se distribuía qualquer um à medida que havia necessidade. Qualquer um que tinha necessidade. Então vocês observam que aqui fica claro a unidade. Por isso que a igreja de Atos é a comunidade, a Carral, a Querrilá, exemplo de unidade. Por isso que o Eterno falava, fazia sinais, eles oravam, a casa tremia, porque eles tinham o quê? Unidade com o Pai, com Yeshua. Não vamos para frente com uma comunidade corrompida. Irmãos, enquanto Roma foi uma, ela arrebentou com o mundo. Isso, técnica militar. E depois que se torna Roma papal um império só, olha a astúcia do imperador Constantino. Tornar o povo um. Sabe, quando vem Lutero, racha. E você já observou que cada igreja surge de outra igreja? Você pode observar, por exemplo, que da Universal sai a Igreja da Graça. Da Igreja da Graça vai sair o Valdomiro da Mundial. Da Mundial vai sair o Agenor Duque. E assim vai. E da Assembleia de Deus vai sair outra, e da outra, da 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 outra. Quem causa divisão? É o capeta. Então, por que ele causa essas divisões? Que um povo unido, já ouviu essa frase? Jamais será vencido. Um povo que ora junto, que tem comunhão, que sabe o que é liderança, que sabe o seu espaço, que compreende os limites. Um povo assim não é vencido. Nosso problema hoje é que o diabo se introduz e existe muitas técnicas que o inimigo tem usado para corromper. Disseminando Lashon Hará, que é uma das técnicas de Satanás, Lashon Hará. E eu quero dizer para os irmãos que me acompanham, é importante você falar do perigo do Lashon Hará. Lashon língua, Hará mal, a língua má, a maledicência, a fofoca, um falso testemunho, a mentira, tudo vem de uma boca, tá? E tanto que a penalidade para o castigo para Lashon Hará era a lepra. Lembra de Miriam que foi falar de Moisés? Lembra de Corá e o bando dele? Viu a consequência? Ele disseminou discórdia e colheu morte. Então tem que ter muito cuidado com o Lashon Hará. O Lashon Hará é muito difícil de controlar. É muito mais fácil você controlar um pecado mais grave, por exemplo, você não adulterar, você não roubar, você não matar, você não cometer idolatria. Mas Lashon Hará é um pecado danado, é difícil. Porque parece inofensivo, mas causa uma desgraça. Lashon Hará divide famílias, divide amizades, acaba com casamentos e destrói uma civilização inteira. Então, tenha cuidado. O diabo quer se introduzir e destruir tua casa. Casa é a primeira comunidade que existe. Primeiro é Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, então, primeira Carral, Adão e Eva e os filhos. Depois outras comunidades vão surgir de dentro de uma casa, vem outras casas. Então, se existe uma comunidade, é porque dentro dessa comunidade existe casas e casas e casas. Então, o diabo vai sempre tentar corromper a unidade. Então, amados, aqui na Torre de Babel, quem chega causando a discórdia para que eles parassem foi o Eterno. Discórdia no sentido não é no sentido de divisão, né? Foi o Eterno que trouxe a divisão, porque esse tipo de unidade traz morte. Quando Satanás ele consegue promover uma unidade em prol do reino das trevas. Agora, a unidade em prol do reino de Deus é que traz vida. E aqui nós temos que entender, ficar muito claro aqui, que nós temos que zelar pela unidade da fé. O Eterno dividiu essa unidade aqui porque era uma unidade satânica. Era propósito maligno.
era um propósito que ia destruir esse povo. Então o Eterno causa ali uma dispersão com propósito. Mas a promessa é que a comunidade do Mashiach seja uma com o Eterno. Baruch Hashem. Então meu alerta para você. A Babilônia está ensinando. Em que sentido? O próprio Yeshua falou que os filhos das trevas, tá, são mais prudentes. Então o que eu estava querendo dizer para você? Como eu já li alguns livros e já vi algumas situações, você entende que pessoas, quando quer servir uma divindade falsa, irmãos, oferta. Minha mãe tinha centro dentro de casa, meu padrasto tinha centro dentro de casa. As pessoas levam oferta para os demônios. A oferta? Leva. Então, ficam 7 dias em quartos escuros, faz um monte de situações para ingressar naquela religião. Fora outros sacrifícios, degraus que eles têm que subir para poder alcançar o nível, né? Você pode ler o livro de Rebecca Brown, que conta ali como que os satanistas faziam para subir os degraus para se tornarem lá chefes, líderes. E todos esses que estão a serviço de Satanás pagam um alto preço. Tá? Eles doam-se para aquela obra das trevas. A pergunta que eu faço, e nós, povo do Eterno, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de braço cruzado? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos parar? Nós vamos deixar o diabo tomar conta? É o que está acontecendo. Na maioria de nós, estamos ficando sempre na defensiva e não estamos atacando. Como que se ataca, Felipe? Oração constante. Não existe uma comunidade de pé sem oração. Se existe por aí, para mim, é engano. Não existe um ministério de pessoas que não oram, de pessoas que não lê Bíblia, de pessoas que não renunciam. Tá ok? É preciso ter um grupo de oração. Por isso que eu estimulo os irmãos, fiz um grupo de WhatsApp só para oração. Eu tenho um grupo meu que tem mais ou menos 150 pessoas. Eu já fiz uma crítica aqui e todo mundo que me conhece sabe muito bem que eu não faço curva para criticar. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada. E eu faço críticas porque eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para falar da palavra. Eu não sou um fantoche. Eu sou um servo do Eterno que fala o que Deus quer. Então eu tenho que falar o que tem que falar. Amém? Tem que ser desse jeito. Então eu tenho um grupo aqui. Um dos grupos tem 153 pessoas. Aí eu fiz o grupo de oração, na qual tá minha esposa, na qual tá outras pessoas, que eu sei que oram. Vamos ver quantas pessoas tem no grupo de oração. Hoje, 57 pessoas. Porque eu já chamei a atenção mais de uma vez. A pergunta que eu faço: e as outras 100 pessoas do outro grupo? Não oram e não querem entrar na guerra? Não sei. Não sei. Eu só sei que eu tô aqui para falar. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve. Mas, irmãos, se nós não pararmos para, nos unir, irmãos, eu sou muito ajudado pelos irmãos na oração. Tenho irmãos aqui que oram por mim todos os dias. Porque eles sabem que eu tô falando de coisas do Eterno, coisas grandes, e eu tô na frente de guerra. Algumas pessoas acham que é só um canal de YouTube. Não, o chamado que Deus me deu não é só um canal. Eu tenho vídeos aqui entrando dentro de casa de pessoas, fazendo culto no lar. Parei de fazer aqui na cidade? Parei. Por causa de quê? Culpa minha, não. Tá? Não querem ouvir esse tipo de palavra. Não querem. E lamentavelmente não querem. Mas quem quer, eu faço o possível para me deslocar e poder ajudar. Amém? Faço o possível. Então, é importante, quando as pessoas não querem, eu não forço. Nós somos agentes do reino, estamos aqui para abençoar pessoas, mas as pessoas têm que querer ser abençoadas. Amém?
Eu não posso forçar ninguém a nada. Mas eu e minha esposa, desde que nós começamos no caminho do Senhor, nós orávamos muito. Eu fui liberto sozinho, eu e minha esposa. Ela orava muito por mim. Nós íamos para monte orar. Cansamos de ver sinais e o Eterno fazer prodígios. Eu, minha esposa e minha filha íamos para monte. Só eu e ela e minha filha. Nunca dependemos de pastores. O único pastor que esteve conosco foi o Eterno. Foi o Yeshua. Tá? Então, graças ao Eterno, nós aprendemos a caminhar, a orar. Nós fazemos propósitos de oração, de jejum. Deus nos dava sabedoria. E eu tinha um propósito. Eu chegava para ela e falava, Rosane, eu tô com um propósito de jejum. Você pode jejuar comigo? Eu falei, posso. O jejum não vou falar o que é, mas o propósito é A. Então tá, eu vou jejuar no propósito A. E aí ela fala, ó, tô com um propósito. Você jejua junto comigo? Jejuo. O propósito aqui é o B. E nós usávamos as siglas, o diabo não sabia o que era, mas Deus sabia. Então nós sempre usamos táticas também. Você acha que não existe isso no reino de Deus? Vocês acham, igual muitos judaísmos messiânicos já estão cegos? Tá? Estão cegos. Que não acreditam mais em demônio, não acreditam em força espiritual. Tô vendo um monte de gente cética. Que não acredita em milagre, que não acredita em mais nada. Só quer ficar igual o rabino, assim, ó. Com a cabeça, com o talite no ombro. E eu não sei o que esse povo tá vendo. O que eles estão enxergando. Sabe? Eu fico vendo o que tá acontecendo com a mente das pessoas. Não, o diabo é um agente de Deus. Olha só. Então, irmãos, a gente tem que ter unidade. A gente tem que orar. E eu estimulo muito a orar. Eu postava vídeos. Mas depois eu comecei a fazer live. Aí depois eu comecei a orar na live. E eu comecei a fazer culto todos os dias. E orar todos os dias. Nós estamos enfrentando hoste maligna. E o nosso inimigo, ele é invisível. Sabe? Se nós não nos prepararmos, a paulada é grande. Eu venho falando com pessoas. Eu venho alertando pessoas. Por que eu tô de pé? Porque eu sou bom? Não. Eu sou comedor de arroz e feijão, irmãos. Eu tô de pé por causa de oração. Primeiro a bondade do Senhor, Baruch Hashem, a graça dele. Oração, renúncia, sinceridade. Mas o Pai está sempre mostrando. E nós estamos orando. Sabe, a tua oração é importante para mim. Eu não faço um trabalho sozinho. Vocês me ajudam quando compartilham, quando oram por mim. E quem sabe até jejuam. Você pode jejuar por mim? Pode. Pode. Por que não? Sabe, irmãos, quando nós oramos um pelos outros, tem algumas pessoas que eu tenho unidade, que Deus fez eu ter unidade. Eu não vou citar o nome dessas pessoas. São pessoas distantes. Mas quando eu entro em sintonia com o Eterno fala dessa pessoa. E eu chego para a pessoa e falo, o Eterno falou isso aqui para mim. E tem pessoas que falam, é incrível. Tá acabando de orar aqui, varão. Mas por quê? Tá na mesma sintonia. São pessoas que creem. O problema é que algumas pessoas perderam a fé. São céticas, não acreditam mais nada. E eu sempre tenho falado com o Senhor, dá sinais aqui. Que não somos só pessoas fazendo live. Eu quero que o Senhor mostre para os meus irmãos o poder, sabe, a sua mão poderosa. E Deus tem feito sinais. Sabe, então eu tenho orado ao Eterno para nos ajudar. Para nos ajudar. E quem faz a obra é o Eterno, não é homens. Sabe, então o Eterno, ele fala, aqui fala. Mas é preciso cada um se posicionar como soldado. Eu te pergunto, você está alistado nesse exército? Você está realmente com vontade? Ou você quer só curtir uma religião? Meu irmão, aí fora tem vários concorrentes do estilo deles. Existe
motivações e motivações. Existem pessoas que têm motivação de procurar uma igreja porque quer cura. Existem pessoas que têm motivação para procurar casamento. Tem pessoas que têm motivação para... quer ganhar dinheiro, quer ficar mais rico. Tem. Tem pessoa que está financeiramente quebrada e é procurar uma igreja para fazer uma campanha. Ou quer a campanha para o filho sair da bagunça. Aí depois que o filho sai da bagunça, não quer mais nada com Deus. Quando sai da miséria, não quer mais nada com o eterno. Você vive pelo que come, pelo que bebe? Então tem vários tipos de desejos, anseios humanos. Eu tô aqui porque eu amo o eterno. Eu tô aqui porque eu amo os irmãos. E se eu pudesse, eu abraçava cada um dos meus irmãos. Tô aqui como servo do eterno, compartilhando a palavra do eterno. E eu sei que tem muitos irmãos que estão junto nessa luta. O reino dos céus não é dividido. Agora, não é qualquer unidade. E não é qualquer união que o eterno quer. Porque se nós estivermos unidos no Espírito, na santidade, meu irmão, quem está de conversinha não fica. Quem está de corpo mole não fica. Quem está de segundos interesses não fica. Só vai ficar quem tiver na conexão. Então eu quero dizer para você, primeiro, busque essa unidade com seus irmãos, que o Eterno está colocando na tua vida. Eu não estou falando de templo, eu estou falando de união com irmãos. Eu não preciso de um templo para ter união com você. Se der para se reunir, se reúne. Dá para fazer um grupo? Legal. Não olhe quantidade. Porque tem alguns pastores que querem, como eu já contei aqui, eles querem resultado. Que resultado, Felipe? Número. Que a igreja é cheia, abarrotada. Não tem nenhum banco vazio. Eu não penso assim. Eu penso que eu quero me reunir com pessoas cheias do Espírito Santo. E quero ajudar pessoas que estão lá fora a serem cheias de Deus. Primeiro, para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, elas têm que tirar o demônio. Deus tem que tirar o demônio delas. Para o demônio sair delas, a obra é do eterno. Mas é assim, é. É uma realidade que muitas pessoas não querem aceitar. Qual, Felipe? Está preparado? Existe uma realidade aqui. Ou a pessoa é uma habitação de demônio, ou a pessoa é uma habitação do Espírito Santo. E não tem meio termo. Não tem a terceira opção. Vazio. Nenhuma casa fica vazia, irmão. Ou tá cheio do Espírito Santo, ou tá cheio de demônio. É uma realidade. Mas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter o grupo unido e tenho que atacar no sentido... entendo o ataque como uma figura de linguagem. Esse ataque é o quê? Levar a palavra. Irmãos, pode ser um panfleto. Pode ser. Uma mensagem em DVD. Um compartilhar de um link. Você está fazendo obra. Uma oração. Você está na brecha para alguém. Sabe? Você vê homens na Bíblia orando por outras pessoas. Se você entrar na brecha por alguém pode ser salvo da morte. O problema é que a religião misturou tudo, porque Babilônia hoje significa isso, e não tem mais propósito. Você não sabe por que você está ali. E na maioria das vezes você está ali só para fazer nome, igual aqui, para pessoas. Nós somos, na verdade, subordinados a Yeshua. Ele é o líder da comunidade que o Eterno escolheu para ser o líder. Então, a comunidade não é minha, a comunidade não é sua, a comunidade não é de homem. Pastor que diz quem manda aqui sou eu. Pode esquecer que ali não tem nada do Eterno. Porque eu não sabia que homem mandava na comunidade do Eterno. Eu sei que Yeshua é o cabeça da comunidade. E o Eterno é o cabeça de Yeshua. Amém? Então nós precisamos manter essa unidade. Ora, irmãos.
Nós precisamos orar. Só que eu sei que aqui é como se fosse um grito de misericórdia. Nós estamos nos últimos dias. Isso aqui tá até um pouco bonito a minha fala, né? É interessante saber isso, na prática. Será que vai dar, Felipe? Eu não sei, eu vou me manter fiel. Primeiro ao céu. Por isso que pessoas que vão se juntar comigo, vai ser quem Deus traz. Eu não estou importando com quantidade. Sabe, tem pessoas que se achegam, que querem saber como é que é, depois vê que é luta, tá em guerra, mete o pé. Quero saber disso não. Quero saber da minha esposa, dos meus filhos e do meu armário cheio. E vão viver a vidinha deles, Baruch Hashem. Se eles pensam que a vida é só para comer, beber e dormir, beleza. Vão lá, satisfaz o ego, as suas vontades e viva feliz. Se você entende que a vida é só para isso, tudo bem, teu direito. Só que a minha vida é para viver pro eterno. Por isso que eu faço coisas que Ele quer. Amém? Inclusive está aqui todos os dias com meus irmãos. Com muito agrado, eu faço todos os dias essas aulas. Amém? A igreja de Atos mostra a real e a verdadeira unidade que Deus quer de nós, que o Eterno quer de nós. E vemos no reino das trevas como que Satanás vai conseguir chegar ao poder. O que Satanás fez? A nova ordem mundial. Que é forçar uma unidade mecânica. Ele não consegue fazer essa unidade mais aqui. Agora ele força uma unidade na marra. Entende? Evidentemente que o Eterno está permitindo isso acontecer. Então essa nova ordem, ele quer então fazer essa junção mundial de que todos os reinos não sejam mais divididos. Estratégia das trevas. Eles sabem que a unidade consegue dominar um povo inteiro. Então eles conseguindo liderar os cabeças do mundo, os chefes de estado, pronto, fechou. E aí coloca lá o anticristo lá para dominar. Então isso é estratégia, tá? Mas nós como povo temos que ficar em grupos ainda que pequenos, mas grupos unidos. Grupos fundamentados na verdade. Não estamos preocupados com números, mas estamos preocupados com unidade. Tá bom? E eu quero dizer muito claro para vocês, o diabo consegue corromper grupos de 10 pessoas. E eu já vi isso. E mesmo o Eterno avisando. Tá ok? Se uma das pessoas estiver na carne, o diabo vai entrar e vai arrebentar. Você vê a igreja unida em Atos? Se você descer o texto no final do capítulo 4, vai aparecer a história de Ananias e Safira. Aí Pedro vai dizer, por que deixou, Ananias, Satanás encher teu coração? Então, mesmo numa comunidade unida, Satanás externamente tenta introduzir, e se ele conseguir um coração carnudo, tá entendendo? Um indivíduo que estiver meio desviado, ele entra e arrebenta. Por isso que o líder tem que estar ligado. Tem que ter um grupo. Por isso que eu peço muitos irmãos que orem. E eu agradeço muito a ajuda dos meus irmãos. Amém? Estratégia, irmãos. Amém? Uma comunidade unida tem manifestação do Espírito Santo. A Ruach HaKodesh se manifesta. Pessoas renovadas. Pessoas cheias do Espírito de Deus. Quando o diabo vai sempre tentar usar alguém. Quando ele vê que o grupo está fechadinho, tá todo mundo ligado, aí ele tenta introduzir quem? Os seus agentes. É por isso que existem satanistas que estão introduzidos de forma como agentes, detetives, como já viu aqueles filmes de 007 disfarçados? Tem isso? Tem.
As pessoas não sabem como é o mundo de verdade, irmãos. As pessoas ainda estão na Matrix, achando que Satanás está de braço cruzado. Então ele já introduziu muitos agentes dentro de denominações, dentro de igrejas, e conseguiu corromper vários ministérios e destruir vários pastores. Por quê? Falta de oração. Falta de vigilância. Cadê os sentinelas? O povo só está preocupado em fazer festa. O povo está achando que tudo está muito fácil. E fica no oba-oba. E o sentinela saiu do muro. Só que lá embaixo está vindo os soldados. O sentinela para avisar. Cadê os sentinelas? Cadê aqueles que ficam aparando os muros? Fechando os muros que estão trincados? Ou as brechas que foram abertas pelos ataques? Então tem que haver pessoas com disposição, irmãos. E isso, de fato, é guerra diária. Se você pensa que não, na minha igreja é mil maravilhas, você não está numa igreja que realmente pertence ao eterno. Porque a comunidade sempre é atacada. E eu vou dizer para vocês, maior que está conosco é. Mas quantas comunidades foram corrompidas? Tá ok? Então vigia nisso aí. Até no meio do povo, você vê Paulo e Barnabé, teve dissensão entre eles, discutiram, um foi para um lado, outro foi para o outro. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter vigilância, tem que orar. Meu alerta para vocês. Babilônia está ensinando em que sentido? Babilônia está dando aula em quê? Estratégia. Nós, servos de Deus, não estamos tendo sabedoria para ser estratégico. Tá ok, irmãos? Você que gosta de visitar o hospital, leva um panfleto. Não sei o que você pode fazer, mas você pode fazer alguma coisa. Amém? Usa as ferramentas que o Eterno está te dando. Amém? O que a Bíblia diz? O que a comunidade tem? Tem mestres, tem profetas, tem o que apacenta, tem aqueles que ficam na supervisão. Irmãos, eu estou falando de estratégias. Amém? A igreja, infelizmente, hoje, por causa do capitalismo, muitas já não sabem nem o que é isso mais, não tem mais oração, não tem mais manifestação de poder. É lamentável a situação real da comunidade. Yeshua nos ensinou, pelos evangelhos, as estratégias do inimigo. Yeshua, ele chegava até as pessoas, expulsava demônio. Você observa, por exemplo, o Gadareno expulsou uma legião. Maria Madalena expulsou 7 demônios. O que aconteceu? Presta atenção. Um soldado a menos que Satanás usava. Um soldado a mais do lado de cá. Então, quando você leva uma pessoa ao evangelho, você, além de estar levando uma alma para o caminho, você está tirando um inimigo. Você está trazendo para ser, então, parte do povo, então, um soldado para o evangelho, para a obra do Eterno. As pessoas precisam pensar desta forma, tá? O diabo está corrompendo pessoas, destruindo pessoas, e muitos estão perdidos no tempo. Tenha estratégia na sua casa. Faça da sua casa um quartel, uma casa de oração, uma casa que busque o Eterno. Seja uma vida na presença do Eterno. Você vai ver que a vida vai ter outro sentido. Amém? Vai ter um sentido totalmente diferente, importante para a vida. Amém, irmãos? Que o Eterno venha abençoar os meus queridos irmãos. Governo do futuro, obrigado, meu irmão. O Eterno te abençoe e recompense você. Tá bom, querido? 100 vezes mais, tá bom? Todos aqueles que têm abençoado nossa vida, abençoado a minha vida. Existem muitas pessoas, já passei por
por situações de muita ingratidão com pessoas. Mas também passei por situações de pessoas gratas. Existem os dois lados, né? Existem pessoas que são gratas e existem pessoas que são ingratas. Nós que caminhamos há alguns anos, se eu for contar experiências de ingratidões, mas aí você observa a vida de Yeshua. Yeshua curou 10 leprosos, só voltou um para agradecer. Né? Vivia uma multidão em volta dele, na hora que ele está na cruz some todo mundo. Então, a vida tem isso. Mas ainda existem pessoas boas. Tá bom, governo do futuro? Que até te abençoe. Grato aí pelo chat aí, pela ajuda aí. Tá bom, querido? Que Eterno abençoe tua vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Que Eterno abençoe. Algumas pessoas às vezes vêm procuram e falam assim, irmão Felipe, eu quero contribuir. Não. Tá bom? Eu não sou uma igreja. Amém? Sou um servo do Eterno. E eu só recebo alguma coisa que vem do Eterno. Amém? Não recebo nada de ninguém que não vem do Eterno. Amém? Alguém falar assim, Deus mandou fazer. Aí, Baruch Hashem. Deus não mandou fazer? Não quero. Tá bom? Na soberba é simplesmente zelo. Tá bom? Então, muito obrigado, irmão, que voluntariamente aí nos abençoa. Tá bom, querido? Eterno abençoe vocês. Cadu Gigante, que Eterno te abençoe. Arlindo Olímpio. Tom Creyson Costa. Paulo Rezende. Paulo Wesley. Alan Couto. Nathan Rocha. Milena Pompom. Yartes. Pedro Tavares. Um abraço, meu irmão. Vilmar Barreira, que Eterno te abençoe. José de Almeida Jaques. Sérgio Morini, que Eterno abençoe. Obrigado. Cássia Cunha, que Eterno abençoe minha filha, em nome de Yeshua e todos. O Kelvin, seu Sérgio. Nazira, Eterno abençoe. Francisco Belchior, amém. Maria Aparecida, a paz. Cláudia Miranda, Eduardo, a paz, Eduardo. Renata Grafen, os irmãos do Mato Grosso do Sul, um grande abraço. Jorge Guerreiro, Clarice Rodrigues, o Eterno abençoe. Igreja do Messias, que o Eterno abençoe. Estou amando essa live, amém, meu irmão? Yahweh te abençoe, meu irmão. Lucas Gomes, que o Eterno te abençoe. Delbia Marques, que o Eterno abençoe. Leonardo Costa, amém. Ricardo Rogério, Yera de Fátima, Lucas de Lourenço, Eterno abençoe meus irmãos. Carol, que Eterno abençoe a irmã Carol, que Eterno abençoe a vida dos irmãos lá do Recife, amém? Daniel Xavier, amém? Recife é um lugar que tem muitos judeus, né? Eu cuidei por muitos anos de um Oliveira, que era de Recife, amém? Eterno abençoe os irmãos de Recife. Acho que é um dos lugares que mais tem judeus, é Recife. Francisco Belchó, amém. Eterno abençoe. Sou novo aqui, participando 3 lá. Amém, meu irmão. Que Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua, amém. Seja bem-vindo. Espero que o irmão goste da mensagem, amém. Nem todos gostam muito da mensagem não, irmão. Mas espero que o irmão goste, irmão, seja cada dia abençoado. Amém. Olha, o jejum, perguntando aqui. Jejum só é válido? O ideal é de um pôr do sol ou outro pôr do sol. Ou começando do pôr do sol até onde você aguentar. Tá bom? Se você não está acostumado, faça meio-dia. Depois vai aumentando e começa a fazer 24 horas. Tá bom? Faça até onde você aguentar inicialmente. Se for um dia só, dá para fazer sem água. Quem tem algum problema de renal, bebe água. Quem pode fazer, faça. Eu já jejuei 3 dias seguidos e no segundo dia eu bebi água, tá bom? Então tenha prudência também, tá ok? O jejum é para você mortificar a carne e se elevar espiritualmente, tá bom? É muito importante o jejum, tá ok? É importante também orar muito e vigiar muito mais, amém? Mari Marques, amém? Amém, meu irmão, que Eterno te abençoe. Devemos orar. Olha, algumas coisas tem que se orar falando. Você tem que tomar posse da palavra.
Então, eu digo, se não tem lugar para orar, e você quer falar com Deus, fala em segredo. Deus te responde em segredo. Deus já me respondeu coisas instantâneas. Eu conversando com o Eterno, tentando falar, me responder. Na hora. Mas teve coisas que eu falo. Muito mais você deve falar quando está expulsando demônios ou expulsando, fazendo oração no sentido de luta espiritual. Então você vai orar a tua casa, você tem que orar falando e orar alto. Repreender o mal dentro da sua casa, manda o diabo embora. Porque o diabo pode entrar dentro da tua casa, pode entrar dentro da casa de qualquer um, ele entra até dentro da igreja. Então você tem que estar sempre orando sua casa, ungindo sua casa. Aí você ora. Tem coisas que você tem que orar, por exemplo, você vai ler o Salmo. Os Salmos são profecias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, né? Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza. Direi de Yahua. Yahua, tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, você tomar posse da palavra. Fé e falar mesmo. Autoridade. Amém? Então, é importante sim falar em determinados momentos, mas Deus te ouve também em pensamento. Tá ok? Tá pensando, tá em espírito. Meditação, orando, é bom. Tá? Porque a sua mente também pode ser atacada por dardos e pode vir pensamentos, às vezes, do nada vem pensamentos estranhos. Por quê? São ataques. Então preencha a sua cabeça com louvores. De vez em quando eu lembro de um hino. Você canta aquele hino na mente, você então está o quê? Santificando o seu espiritual. É importante tudo isso. Faz parte dessa vida nossa. Amém? No caso de Mateus ali, Yeshua não está falando que você não pode orar em público. E Yeshua está falando da hipocrisia dos fariseus, que gostavam de orar para os outros ver. Tá? O próprio Yeshua orou na frente dos discípulos. Se não tivesse orado, ninguém tinha registrado. João capítulo 17, a oração sacerdotal. Então, no Getsemane, a oração do Getsemane, ali ele está falando realmente contra a oração da hipocrisia. Ele está falando de pessoas que gostam de aparecer. Então não é errado eu orar por vocês aqui, que eu estou em comunidade aqui. O problema é quando eu quero aparecer, entendeu? Como o melhor. Aí, né, não dá. Naquele ponto entra pro seu quarto, ali tá falando de intimidade individual. Diferente quando estavam diante da comunidade. Por exemplo, a bênção sacerdotal. Yevareh Adonai, Veshmerecha. E aí Adonai panavelecha viruneka. E sa Adonai panavelecha veaselecha shalom. A bênção sacerdotal. Então o que acontece? Essa bênção sacerdotal, ela era falada uma vez por ano no Yom Kippur. Yevareh Adonai, Veshmerecha. E aí Adonai panavelecha. Então é uma oração sacerdotal pública. O sacerdote orava uma vez por ano e citava a bênção. Então não é errado orar em público. Ali ele está especificando uma situação ali da hipocrisia dos fariseus. Tá bom? Então sempre que a gente for falar de um assunto, tem que trazer o contexto. Porque senão a gente vai afirmar que não pode orar em público. E não é isso que o Yeshua está ensinando, entende? É sempre trazendo o contexto da palavra. Amém? Amém. Coutinho perfumado. Amém. Ainda bem que está perfumado, varão. Que a Terra te abençoe. Amém. Amém. Cantinho perfumado. Eu não sei se é varão, se é varoa. Amém? Deixa seu nome. Agora que eu li. Irmão Ney. Um abraço, irmão Ney. Que a Terra te abençoe. Emadiomar. Que a Terra te abençoe. Manda um beijo pra mim e pro Kelvin. Eu vou mandar um beijo pra Cássia e um abraço pro Kelvin. E um beijo pra Preciosa. Preciosa é a Rosângela Cunha. Um beijo pra Preciosa, a Rosângela Cunha. Tá bem? E um beijo pra Cássia Keren. Job Talmidim, a paz. Gabriel Valentim, um abraço, querido. Nosso irmão Fernando, do canal Catuf. Amém? Dá um apoio lá no meu irmão Catuf.
Ele também faz alguns vídeos da Techuvá, né? Eu sempre falo o seguinte, nós da restauração, às vezes temos pensamentos diferentes. Mas o Catuf, ele é monoteísta também. Então algumas coisas que ele diverge de mim é coisas normais, no sentido de tese, de interpretação. Mas ele tem um bom conteúdo lá também. Tá bom? Você se inscreve lá no Catuf. Amém? Um grande abraço ao meu irmão. Que Eterno abençoe ele. Amém? Josafá Amorim, que Eterno te abençoe. Recife. Gosto da verdade, então também gosto. Eu gosto tanto da verdade que a verdade pode ser paulada, que eu quero. Eu prefiro a paulada da verdade, né, do que o abraço mentiroso. Amém? Eu gosto da verdade. Vamos orar pelo José Pedro da Fonseca em oração. Os irmãos da oração, escrevem lá. Irmão José Pedro. Amém? Irmão José Pedro, aqui grupo de oração. Vamos orar pelo irmão José Pedro da Fonseca. Tá bom, irmãos? Então, para os irmãos estarem aqui lembrando, irmão José, os irmãos estiverem orando lá, peço aos irmãos que orem por ele. Grande seja a sua recompensa da parte de Yahweh, em nome de Yeshua. Amém. Obrigado. Eu também espero. Amém. Teve um sonho ruim com Satanás, repreende ele, amém? Repreende, ora, peça ajuda do Eterno, amém? Cantinho perfumado. Você pode ter tido uma paralisia do sono ou súcubos, incubos. São demônios que agem quando você está dormindo. Porque nós somos seres espirituais num corpo humano. Então, existem algumas teses, não vou adentrar isso, até mesmo na própria filosofia judaica, que a nossa alma sai do corpo. É possível? Eu acredito. Não posso provar nada disso, mas eu acredito. E nessa... eu já passei dentro do corpo, eu estava solto dentro do corpo. Eu já passei por isso. Tá? Eu estava solto. Até eu abrir o olho e voltar. Então, existe uma tese que a nossa alma sai e depois volta. Tem até um salmo que eu estava lendo no hebraico que Davi agradece pela alma retornar. Eu achei bem interessante. Pela nefesh retornar. Eu não lembro do salmo se é o 23. Provavelmente o 23, que eu li da outra vez. Lá está escrito no hebraico. Para nós, Davi diz, agradecendo o Eterno pela alma dele retornar. Tá bom? Então, no caso aí, os shedins espirituais, eles tentam atacar o sonho. Já foi atacado, Felipe? Já. Quem sonha muito, tem sonhos eróticos também, pode ser súcubos e cubos. Não quer dizer que a pessoa esteja em pecado, quer dizer que a pessoa está sendo tentada. Ou o diabo está tentando encontrar alguma brecha. Já tive situações de pessoas que foram atacadas pelos súcubos e cubos e eles atacam literalmente. Existe ataque físico. Tá? Existem relatos ainda de mulheres que foram tocadas por esses shedins, tanto homens quanto mulheres. Eu já tive pelo menos duas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto, que ambas me falaram a mesma coisa, literalmente. E eu, com meus 12 anos de idade, tive uma experiência não muito agradável, não é? O shedin já agarrou na minha garganta, minha mãe era recém-convertida e eu nada sabia, mas um shedin colocou a mão na minha garganta quando eu tinha 12 anos de idade. Literalmente. E às vezes eu me cobria, era adolescente, mas quando eu abri os olhos debaixo das cobertas, eu estava de cabeça para baixo. Acontece? Acontece. Isso acontece. Também tive uma experiência não muito boa com 12 anos, quando eu vi um shed de olho aberto, um shedinho, um demônio. Tá bom? Pra quem não sabe, shed é espírito imundo, tá? Shedinho, espíritos imundos. Então existem esses ataques, tá ok? Podem vir por alguma brecha, né? Alguma coisa possa estar acontecendo aí no espiritual. Tá bom, querido? Eu tenho até vídeo falando aí desse shed aí que ataca nos sonhos. Tá bom?
Eles vêm justamente para isso. Há coisas escandalosas sobre o assunto, que eu não vou falar aqui, mas que tem muita coisa espiritual aí. Nós somos espirituais, tá? Não só carnais, matéria. Nós temos o nosso lado espiritual, tá bom? Então não é mole não, tá bom? Tem coisas ainda muito ocultas ainda que aos poucos estamos descobrindo. A vida nos está nos ensinando e as experiências de outras pessoas, né? Elas são reais. Por exemplo, zunido no ouvido. Quem já ouviu zunido no ouvido? Depois de um zunido no ouvido do nada, começa uma confusão, uma discórdia, alguém falando, brigando. Isso eu aprendi com aquela Rebecca Brown, que já faleceu esse ano, ano passado, né? E ela aprendi muito com ela nas batalhas espirituais que ela teve. E eu tive comprovação que ela estava falando no livro é verdade. Uma coisa é os outros falar e você não viver nada. Outra coisa é os outros falar e você viver aquilo que a pessoa está falando. Então eu tive muita experiência e foi uma das armas, mas ferramenta, porque quando eu ouvi os unidos, era alguma coisa que ia acontecer. Aí a confusão vem do nada. O diabo sempre usa alguém. Pode ser de perto, pode ser de longe. Tá? Então tem que ter estratégia aí, sabedoria. Josafá Morim, olha, sua vida espiritual, se você não está firme, você tem que ter cuidado. Tá? Você tem que ter cuidado. A queda tem vários sentidos, tá, o Josafá? Pode ser uma queda no sentido, existe morte física, existe morte espiritual. Cair no buraco pode ser você se perder no caminho, tá? Tem que olhar a sua vida espiritual, como é que ela tá, a sua vida com Deus, com o Eterno, tá bom? Para ver se tá tudo certo, se você não tá com brechas, tá bom, irmão? Não brinca com a vida, não. Eu não conheço a vida do irmão, mas estou falando no sentido geral, tá? Para o irmão e para todo mundo aqui. Tratem a vida com muito cuidado, a vida que Deus nos deu. Zele pela sua vida, porque as suas ações vão dizer para onde vocês vão, para onde nós iremos, tá bom? Então temos que ter cuidado com o que fazemos, tá bom? Amém. Não é mole não, hein, Lucas? Justamente, repreenda sempre em nome de Yeshua. Não, olha só, toda religião tem pontos verdadeiros e pontos negativos. Tem coisas que o Espiritismo fala que é verdade, nós não podemos negar. Tem coisas que a Igreja Evangélica fala que é verdade, tem coisas que o Judaísmo fala que é verdade. O que nós temos que sempre fazer é usar um filtro. O filtro é a palavra de Deus, tá bom? Então, eu sou uma pessoa que analiso de tudo. Eu já ouvi pastores falando de súcubos e incubos, mas eu já vi espíritas falando, tá? Então, não é que é mentira. Não é porque o fulano de lá tá falando que é mentira, ou o ciclano de lá tá falando. Verdade é verdade, independente de quem esteja falando. A questão, o problema todo é no meio de um monte de mentira você conseguir enxergar a verdade. E aí que você tem que ter a bússola. E aí que você tem que peneirar muita coisa, filtrar muita coisa. Tá? E o filtro é a palavra de Deus, tá bem? Paulo Koze, Erev Tovia. Haverim, boa noite a todos, os amigos e os irmãos. Amém? Amém. Amém.
Olha, eu tive uma experiência com um Shed feminino, um demônio feminino. Na vida, nós como homens sempre passamos por situações difíceis. Mulheres também passam isso. De sempre o inimigo tentar colocar uma mulher de Potifar no caminho, uma Dalila. E uma vez eu estava passando por uma situação e eu falei assim, Senhor, isso é um demônio. Né? Me mostra. Eu estava deitado, quando eu olhei para o lado, eu vi um demônio. Mas era a imagem de uma mulher desfigurada. Era um demônio do meu lado. Sabe, então o Eterno abriu meu olho na hora e eu vi. Tá? O negócio é feio, terrível. Já tive algumas experiências de pessoas se aproximarem e o Eterno falar assim, tem um demônio terrível. Teve uma pessoa que Deus falou assim, tem um demônio que tudo que toca destrói. O que é isso, Felipe? Isso é discernimento espiritual. Se tem alguma situação para acontecer de traição, pode ser amizade, família, Deus mostra. Você nunca é pego enganado. Às vezes ele não fala, o Eterno não fala exatamente o que vai acontecer. Mas Deus fala. Pessoas que vão vir para Techuvá e depois que estão na Techuvá, o Eterno diz assim, mostra. Ou no sonho ou numa visão. Vão embora. E eu vi indo embora. Mais de uma vez. Várias vezes. Deus mostra. Eu estava numa Assembleia de Deus uma vez. Eu sempre fui assim, muito corajoso. Eu não sei de onde vem a coragem. De falar as coisas. Eu nunca tive preocupação com o cargo, com nada. Eu sempre fui daquele que... Eu fui chamado para falar, eu vou falar o que Deus quer. E não me interessa se o povo vai gostar. Eu quero é mais, entendeu? Vou usar uma gíria, irmão. Colocar fogo. Eu gosto de, sabe, da guerra, né? Eu gosto da guerra. E eu tava numa igreja pregando contra o dízimo de hoje. Esse dízimo mentiroso que as igrejas pregam aí. Isso é uma falácia, um engano. Então aí, construindo prédios e prédios e prédios, o povo passando fome. E o povo passando fome. E os irmãos sendo despejados. Então aí, arrecada daqui, arrecada daqui. Você está falando, Felipe, que o dízimo que as igrejas dão hoje está errado? Sim. Está errado como está sendo dado e está errado como está sendo usado. Eu provo isso com a Bíblia 1 milhão de vezes. Estão dando para pessoas erradas. Pastor não pode receber dízimo, que dízimo é para os levitas, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. E não está sendo gasto do jeito certo. Se usam o termo dízimo, devem usar, então... É brincadeira, né? Se você está pedindo dízimo, irmão, deu dízimo, tá bom. A Bíblia diz para você gastar o dízimo com o quê, filho? Com o que a Bíblia diz para você gastar o dízimo? Com o quê? Com o quê? Diz para você pegar o dízimo, que é comida, e distribuir para a viúva, para os órfãos, para os estrangeiros, para os levitas. Eu pergunto para você, estrangeiro é quem? Quem é estrangeiro? Ou a Bíblia não fala isso, eu sou o único maluco que leio ela. Aí eu te pergunto, os irmãos que estão vindo da Venezuela, da Síria, de países perseguidos, que o comunismo está lá acabando com os países, estão vindo para o Brasil. Cadê as igrejas que estão fazendo assistência social a esses irmãos? Já que elas se utilizam do Máser, que nem era para ser utilizado, mas que utilizam, por que não estão fazendo certo? E é por isso que os pastores não gostam de mim. Porque eu falo a verdade, eu não recebo dízimo. Entende? Eu não recebo dízimo. Amém, irmãos? Nada, nina, não. E eu já falei, não venha pro seu dízimo pra cá que eu não quero. Vai ajudar uma viúva, vai comprar uma cesta básica pra alguém. Amém, irmão? Dízimo não. Em toda a minha vida. Amém? O dia que eu estiver passando alguma necessidade, até eu receberia o dízimo.
Em compra, né? Se eu estivesse passando necessidade, não sou soberbo e receberia qualquer ajuda no tipo. Agora, dízimo, pelo que eu sei, é para viúvas, pobres e estrangeiros. E é comida. Você pode dar em roupa, cesta básica. E assim vai. Tá bom? Aleluia. Amém? Agora, terumá é outra história que eu já expliquei aqui. Não vou entrar em questão de novo. Terumá é coleta ou oferta. Amém? Isso qualquer sinagoga pode receber e qualquer pessoa pode ser abençoada. Não confunda com dízimo. Eu já falei 3 palavras hebraicas. Maaser, terumar e tzedaká. São 3 palavras diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Maaser, tzedaká e terumar. Aonde está na Bíblia? Está na Bíblia, está no hebraico. Tá? Você encontra tzedaká no livro de Atos, quando Cornélio faz tzedaká aos pobres. Você encontra Maaser quando Yeshua fala do dízimo lá no capítulo 23 de Mateus. Então você tem as 2 palavras. E terumá você encontra no caso das coletas, das ofertas lá em Atos, quando eles vendiam a propriedade. E você também encontra lá na Torá, quando o Eterno pede as ofertas para construir o Mishkan, ou no caso, quando Salomão decide construir o templo e as ofertas são levadas. Então você tem 3 palavras distintas uma da outra, significados diferentes, propostas diferentes, tá bom? Isso os pastores têm que aprender. O que é terumá, o que é tzedaká e o que é maaser. O dia que eles aprenderem isso, a confusão acaba nas comunidades. Amém? Então é preciso conhecer a palavra do Eterno, precisa conhecer a Torá. Mas aí, o problema é que eles não vão conhecer porque eles disseram que a Torá foi anulada. Então o padrão deles vai ser o regimento interno, algumas cartas paulinas, né? Infelizmente não vão seguir o princípio da Torá, que é a instrução para todos nós. Amém? Eu fui praticamente expulso de uma por pregar o verdadeiro dízimo. Complicado, né? Complicado. Eu sempre fui muito verdadeiro e graças a Deus eu sempre doei. Nas épocas que eu pertenci à igreja, eu sempre fiz. Né? A igreja nunca fez nada por mim. Só uma vez. Que na verdade não foi uma igreja. Minha esposa operou em 2009. Ela tirou um tumor no intestino. E um pastor deu uma cinta para ela. Na época nós estávamos passando, estava muito no começo. Nós estávamos passando muito aperto. E naquela época eu recebi ajuda, mas não da igreja, mas foi do pastor que comprou uma cinta. Depois, não me lembro de ter recebido da igreja evangélica nenhum tipo de ajuda, nem para gasolina, nem pelas obras sociais. Amém? E eu não tenho dívida comigo porque eu fui pro Eterno, tá bom? Mas estou falando em geral. Amém? Agora, oferta de tzedaká, isso é outro assunto. Amém? Thaísa Lopes, oração pela minha vida. Nós vamos orar agora, tá, minha irmã? Passa a luta sim. Bom, um dia, olha, sem dúvida, né? Será um prazer. Eu esqueci de falar com ele, mandar uma mensagem para ele, ô Lucas. Vou perguntar o Fábio Pires se ele quer, tá bom? Se ele der ok, eu aviso os irmãos, tá bom? Por mim, sem problema, tá? Eu comunico os irmãos, tá bom? Grande abraço, querido. Maria Vilma de Araújo Ramos. Bom, a irmã está congregando agora. O que significa congregar, minha irmã? É se ajuntar.
Pelo menos aqui tem mais de 300 pessoas congregando aqui. Aqui no chat tem 51 pessoas, fora as que estão pela televisão, né? Em geral, cada live dá umas 200 pessoas. Então, estão todo mundo junto. Agora, quando dá para estar junto, literal, a gente tá. Amém? Eu estive em Brasília em dia 27 de setembro. Eu fiz uma palestra lá com o Satu e teve o pastor Jonas também, que é de lá, teve outras pessoas lá. Tá bom? Quem sabe eu volte em Brasília. Amém? Que o Eterno abençoe a irmã, todos vocês. Oremos pelo filho da nossa irmã. Adriele mora em Brasília. Tem muitos irmãos de Brasília e de Goiás. Eu tenho alguns contatos de Goiás e de Brasília. Eu nunca tinha ido a Brasília. Um lugar interessante, né? Umas vias bem rápidas, né? Achei legal a cidade. Um pouco quente, diferente aqui. Mais quente do que aqui, né? Legal a cidade. Mas parece que é tudo construído... quando você vai lá para a área do Congresso, parece que ali os prédios são construídos em lugares estratégicos, né? Na verdade, foi construído em cada lugarzinho já programado, né? Não são construções que surgem pelo tempo. Fulano aqui comprou um terreno e constrói, o outro comprou ali e vai indo. Não. É lugares projetados mesmo. Esse terreno vai ser para isso, aquele vai ser para aquilo. Você vê, parece que está tudo num lugar escolhido a dedo. E é bem interessante a cidade e os locais, né? Legal. Umas outras partes que eu também fui, já é um pouco diferente, mas lá nessa parte aí de Brasília achei bem interessante. Amém? Que Eterno abençoe os irmãos aí de Brasília. Tive 5 dias aí em setembro. Amém? Foi proveitoso conhecer os irmãos com o Satu lá. Amém? O Satu tá me devendo a visita e ele não veio, não sei se ele tá assistindo. Ele não apareceu aqui ainda. Hein, Satu? Se você tá me assistindo, você tá me devendo visita, hein, varão? Tô te aguardando, hein? Olha lá, hein? Eterno abençoe você, hein? E todos os irmãos. Amém, irmãos? Um abraço a todos os irmãos. Vou orar para terminar. Um abraço aos irmãos do Mato Grosso do Sul. Os irmãos agora que estão assistindo quase sempre aí de Recife. Também é um lugar muito bonito, né? Não tive a oportunidade de ir ainda, mas é um lugar maravilhoso, né? Recife é um lugar bonito demais. Vitória, que já tive a oportunidade de ir. Né? Tive em Vitória em 2014. Inclusive foi lá que eu fui na Rehoboth, na comunidade messiânica da Rehoboth. Fui com um amigo da Techuvá. Na verdade eu fui com ele que me levou a oportunidade de conhecer os irmãos lá. É legal, a recepção maravilhosa, os irmãos sempre calorosos. O judaísmo tem esse lado positivo. Eles abraçam mesmo, te tratam como irmão. Isso eu vou dar honra que tem honra. A Bíblia fala para você fazer isso. Você é tratado com dignidade. E esse é o ponto positivo que eu vejo diferença no cristianismo para o judaísmo, é isso. Por eles seguirem a prática da Tzedakah, você é muito recebido com honra, sabe? Então, você se sente cuidado, né? Esse é o lado muito positivo que eu vejo aí no judaísmo. Às vezes eu trago algumas críticas construtivas, é claro, mas o lado positivo que eu vejo do judaísmo messiânico ou do judaísmo é esse ponto, tá bom? Eu acho que temos que falar também do lado positivo, né, das comunidades. Um lado que eu falei do positivo, agora eu vou falar do negativo, já que estou tratando de ajudar os irmãos. Quando se fala de guardar o sábado, eu tenho um problema muito sério com preceito mal cumprido. Eu tenho um problema sério com isso, eu não sei se é um erro meu, mas eu vejo algumas coisas que me deixam doido. Por exemplo, a Torá deixa claro que o sábado você para de trabalhar e ninguém trabalha para você. Uma coisa que eu não concordo é quando a pessoa não quer cozinhar em casa, mas quer comer em restaurante. Ô irmãos,
Tá de brincadeira, né? Você quer ir pra sinagoga, você pega 2, 3 ônibus. Vai de Uber ou pega um táxi. Já quebrou o Shabat. Então eu tenho um problema. Nós temos um problema sério de como estamos aplicando essas mitzvot. Então eu acho que ele tem que ter o bom senso, tá? De pessoas. Você entra dentro de um ônibus, a empresa está trabalhando para você. Complicado, né? Aí eu comecei a observar que o pessoal que vai, né, na comunidade no sábado diz que está guardando o sábado. E o pessoal que vai na igreja no domingo diz que está guardando o domingo. Eu acho que a frase certa é: estão lembrando. Guardando é bem diferente. Cumprir é outra coisa. Tá? Cumprir é você fazer o que está lá. Você fica em casa, lendo a palavra, tranquilão. Come o que tem. Não se preocupa com isso. Agora, eu guardar o sábado. Vou na padaria, compro pão. Então essas coisas me incomodam muito. Que eu acho muito mais fácil nós falarmos assim, ó, nós estamos lembrando do sábado. Apesar que não é o sábado que eu acredito, mas eu acho que tem que ficar bem explicado para os irmãos que guardar na Bíblia de um jeito, tá? E do jeito que tá fazendo tá outro. Tá bom? São coisas que a gente precisa aí, os irmãos verem, tá bom? Porque senão o povo tá achando que tá cumprindo, mas não tá cumprindo coisa nenhuma, tá transgredindo. E aí complica tudo, né, irmãos? Então eu acho que faça sempre as coisas com excelência, visto se você quer realmente servir o Eterno com todo o seu coração. Tá bom? Não dá para guardar? Pelo menos lembra. Mas seja sincero para si próprio. Eu não estou cumprindo, mas eu estou lembrando. Aí sim eu acho que é honesto. Amém? Em vez de falar, estou cumprindo. Eu guardo o sábado. Mas um tempo atrás eu estava passando um vídeo de um Rosh. Ele estava numa televisão comentando o seguinte, que estava reunido, como era sábado, não podia fazer comida, eles ligaram pelo telefone e pediram comida pelo telefone. Eu falei assim, mas peraí, se a Torá diz que você não pode trabalhar e você também não pode ter ninguém trabalhando para você, então, sabe, não posso trabalhar, fazer comida no sábado, mas posso pedir pelo telefone? Isso é meio hipócrita, né? Isso é estranho isso. Então, muito cuidado aí, tá? Também cuidado, gente. Eu vou orar, mas eu não vou deixar de falar. Cuidado com a hipocrisia. Ai, ai. Fala ou não fala? Eu já falei, eu vou falar. Tem pessoas que... Situações que chegaram, irmãos, que a pessoa, ele só é crente no sábado. Quando eu digo crente, não é no sentido... É crente no sentido de homem de Deus, reto, íntegro, justo, santo. No sábado é o cara, só que no domingo é o capeta. Teve uma situação de uma família, que a família falou assim, o pior dia aqui em casa é o sábado. É o pior dia. É por quê? O sábado é o dia que meu pai... Ele é totalmente diferente dos outros dias. No sábado ele é o cara santo, mas no domingo, sabe? Pessoas que guardam o sábado é santo, é santo, é santo. Não pode falar isso. No domingo tá batendo na mulher. Tá xingando os filhos. Acontece? Acontece. Então, cuidado aí, cumprir alguns mandamentos de forma hipócrita. Isso aí o povo de Israel já viveu e Deus já condenou. Uma das coisas que o Eterno abomina é a hipocrisia. É confiar no templo e não confiar nele. Lá no capítulo 7 de Jeremias vai falar desse estilo de culto ridículo. Que as pessoas estão lá dentro, são crentes, do lado de fora são demônios. O que você é dentro da sinagoga, você tem que ser aqui fora. Porque se não for, você é hipócrita. E qualquer um de nós, se vivemos isso, sabe? Eu sou autêntico aqui. Quem me viu em Brasília, viu falar o mesmo Felipe daqui.
Irmãos, posso apanhar, mas eu não mudo de discurso, não. Pode me perseguir, me arrebentar, mas eu vou continuar fazendo o que Deus mandou fazer. Dentro de sinagoga, fora de sinagoga, eu tenho que ser autêntico. Se viver na hipocrisia, não dá certo. Amém? Cuidado com isso aí. Tá bom? Na frente de um que quer ser comer, eu não sou disso. Tá? No meio do... Aqui na internet eu tô falando e perto. Aí chega alguém que tem condições, você começa a mudar o discurso. Para com isso. O que nós estamos faltando hoje em dia é pessoas sinceras, autênticas, verdadeiras. E a verdade é a verdade, irmãos. Não negocie a verdade. Seja autêntico com as pessoas, sincero com as pessoas. Pode vir um mundo contra você. Eu lembro que uma época minha filha teve um sonho. E minha filha falou assim: pai, eu tive um sonho. Eu falei: diz. Aí eu sonhei que algumas pessoas queriam te bater porque você pregava a palavra. E aí? Não me batia em você não. Ninguém tocava em você não. Eu falei: tá bom. Eu fiquei alegre. Alguém queria me bater porque eu tô pregando a palavra? Que beleza! Uau! Isso é bom demais! Se pregar a palavra tá trazendo esse efeito, que inclusive tá perturbando aí os satanistas que estão fazendo bastante sacrifício de urucubaca para me acertar, é sinal que tem pessoas se convertendo. Eu tô aqui na frente de batalha e não vou voltar atrás. Eu falei pro Eterno e fiz uma promessa. Eu vou até as últimas consequências. Eu sou para o morto. Então não adianta, pode fazer alguidar, pode fazer macumba, feitiçaria, cabala, mas cansa. Gasta mais, porque eu não vou parar. E vou tocar no que tem que tocar. Aí um dia eu tava indo pela rua, vem 3 marmanjão pra cima de mim, um ministrante de louvor, outro não sei o que, outro não sei o que lá. E que partiram pra cima de mim, mas não tocaram, não. Não, porque você tá falando isso, pregando aquilo. Eu falei: gente... E no culto o camarada tava lá cantando com a voz macia. Povo hipócrita, né? Eu tô com ira. Eu quero te bater. E aí, irmão? Aconteceu o quê? Nada. Eu continuei o meu caminho. Como Deus mostrou, nada aconteceu. O problema é o camarada que quer ser pregador e é frouxo. Não tem coragem de falar as coisas, tem medo de perder mulher, tem medo de perder dinheiro, tem medo de perder não sei o quê. Irmãos, Deus chamou homens corajosos. Essa batalha, se você quiser vencer, tu vai ter que entrar com coragem. Amém? E a hora que tiver que morrer, Deus recolhe e vai para a glória. Amém? É assim que tem que ser. Amém? Se eu fosse covarde, eu nunca mais vinha para a internet desde 2014. Né? Quando os da sinagoga de Satanás me ameaçaram. Amém? Quem lê, entenda. Quem ouça, quem está ouvindo, entenda. Quando a sinagoga de Satanás me ameaçou, falando que eles eram isso, eram aquilo, eu não abaixei a cabeça para eles. Sabe por quê que eu fui ameaçado? Porque eu preguei Yeshua HaMashiach. Sabe, se eu fosse um covarde, eu tinha acabado com tudo aqui e tinha acabado com os grupos. Amém? Tô falando de gente que tem muito. Mas eu continuei firme no objetivo, porque o Eterno falou para mim: pregue sobre o pecado. Fale sobre o pecado. E eu estou cumprindo a missão. Espero morrer cumprindo ela. O dia que eu morrer, eu morra cumprindo. E peço a Ele proteção. Peço a ajuda dos irmãos que orem por mim. Amém? Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach, venha abençoar a vida dos meus irmãos. E oremos agora nesse momento, terminando essa live abençoada. Amém? Yahweh abençoe a vida de vocês. Esteja orando por mim. Desculpe pelo meu jeito às vezes, tá, irmãos? Eu não tenho papa na língua, irmãos. Amém? Rabantorrécia. Eu gosto das coisas certas, amém? Porque Deus quer que eu ande certo. Entendeu? Deus já me chamou a atenção. Quando eu não estava 100%, Ele me disciplinou. Ele me corrigiu. Ele disse que eu estava errado. Ele disse: pare de fazer isso. Pare com aquilo. Só que as pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Porque não querem mudar o estilo de vida. Gostam do estilo que vivem. Eu não. Eu estou procurando salvação. Eu estou procurando agradar o Eterno. Então Ele pode falar para mim tudo que eu tenho que mudar. Ele pode falar se eu estou na hipocrisia. Ele pode falar se eu estou em pecado. Ele pode falar que eu tenho que mudar aquilo, vem disso, tira aquilo.
Eu estou aqui para fazer a vontade do Eterno. Eu quero um dia entrar no mundo vindouro. Então não estou aqui para perder meu tempo, não estou aqui para nadar e morrer na praia. Se alguém quer ficar nadar e morrer na praia, que fique. Eu não, eu tenho objetivo. Eu tenho meta. Amém? A meta é o mundo vindouro. É a salvação da nossa alma. Amém? Então vamos orar nessa noite, em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo. Obrigado por essa rica oportunidade de falar, ó Pai, com os irmãos de todos os cantos desse país. Aonde uma alma estiver agora, estiver ouvindo, ó Pai, essa oração, abençoa o teu povo. Ramantu Hesse Arabai. Decomanassai. Visita a vida do irmão Arlindo. Eu vejo o inimigo com muita ira. Deplon de Hessia. Rabatu Komanai. Contra a vida do meu irmão. Vejo um Shedim em forma de cachorro. Namai. Deplonai Ostel. E eu vejo com muita ira contra a tua vida. Replonácia. Almandai Ostel. Decomanassai. Todos aqueles que pregam a palavra, meu irmão Arlindo, de verdade, são perseguidos. Então continue nesse objetivo que o Eterno colocou no teu coração, nesta palavra que Ele colocou na tua boca, e continue a falar aquilo que o Eterno tem colocado para você falar. O inimigo vai se levantar, mas ele cai por terra. Arabanturrécia, Rebiliquiapá. Pai, em nome de Yeshua, abençoa o teu povo nessa noite, que estão espalhados por esse país. Oh, bendito é o teu nome. Rebeniquiapá. Em nome de Yeshua, Pai, santifica hoje na tua verdade. Me santifica na tua verdade. Ó Pai, fala conosco aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. Mostre o nosso pecado, Senhor, para que possamos ser limpos. Revela o oculto e o escondido, Senhor. Naia sépia. Rebento reste quebinácia. Ribiniquiabá. Em nome de Yeshua, revela o oculto e o escondido. Decomanasébia. E Deus me mostra Acã na manturrécia. Quem conhece Bíblia vai entender. Tem Acã, a manturagai ostel. Acã está com coisas guardadas. Shébia, naragai. Rebeliquia, isso é coisa anátema, hein? Neplonácia. Tira isso, hein? Comanasébia. Decomanai. Decomanturrécia. Arabanturabai. Rebeniquiamar. Acã tem coisas ocultas. Acã está com ouro, prata escondido. Reproconostai. E Deus não está provando. Rebedequenequiastiabá. Algumas coisas que estão ocultas. Arabanchorrécia. Na manturrécia. Isso é anátema, diz o Senhor. Pai, em nome de Yeshua, fala, ó Pai. Fala, Pai, derrama azeite sobre a nossa cabeça nessa noite. Abençoa o teu povo. Ó Pai, derrama o teu espírito, ó Pai. Joga por terra tudo que não provém de ti, ó Pai. Joga por terra toda a prisão, todo jugo. Ó Pai, quebra as portas de ferro. Liberta vidas nessa noite. Ó Pai, liberta pessoas nessa noite. Aramandai ostel. Nemancho Récia. Nemancho Comanai. Halebini Kiabar. Rementiastiabar. Aleluia. Ventos no litoral. Reprocolostai. Vem ventos. Ventos no litoral. Deplonácia. Arrebili Kiabar. Repronácia. Rebanturrécia. O povo do Eterno verá a mão do Senhor. Aleluia. Arabashébia. Decomanai. Aleluia. Bendito é o Senhor. Bendita é a tua palavra. Bendito é o teu nome. Aleluia. Bendito és tu. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa todos os meus irmãos que estão aqui comigo. Cada um que pediu oração, ó Pai. E que precisa de ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Yeshua, trabalha, ministra a sua palavra, liberta, salva, opera milagres nessa noite, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu sou com os meus, diz o Senhor. Os meus não precisam temer, diz o Senhor. Eu sou convosco. Rabashébia manturrécia.
Os meus eu cuido, diz o Eterno. Remantorai ostai. Os meus não vão morrer fora do tempo. Replaste kemenácia. Arribilique abai ostel. Não temam o homem, diz o Senhor. Abante mantoragai ostel. Eu sou o Eterno das vossas vidas. Não temam o homem, diz o Eterno. Fiquem firmes na palavra do Senhor. Bendito és tu, Senhor. Narabanchorressa, tem pessoas que Deus está chamando, consagrando. De plastébia. De comanai. Tem ungidos do Senhor na terra. Darabachébia. Que Deus tem falado através dessas pessoas. Bendito é o Eterno que tem usado o homem. Tem usado as pessoas, tem nos usado para a glória do nome dele. Obrigado, Eterno. Obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tu és a minha alegria, minha força, o meu sustento, a minha rocha, a minha salvação. Obrigado, Senhor, por cuidar da minha casa, da minha família. Obrigado por cuidar de mim, por fazer milagres, por derramar as suas bênçãos, Senhor. Sou muito grato a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno abençoe a vida dos meus irmãos. Que a graça da eterna bondade do Senhor esteja sobre todos vocês. Obrigado a todos vocês. Os que têm nos apoiado, os que têm nos ajudado, os que Deus tem usado como instrumento sobre a minha vida. Agradeço a todos vocês. Muito grato. Todos vocês têm me apoiado. Que na verdade têm apoiado o trabalho do Eterno. Amém? Mas eu quero contar algo que o Senhor colocou no meu coração. Já vou terminar. De vez em quando o Eterno, pessoas se aproximam. E teve uma época que o Eterno me revelou pecados em pessoas. Em que jeito? O Eterno me mostrava que havia pecados antigos que não tinham sido revelados. Pessoas ainda não tinham pedido perdão. E teve duas situações, duas pessoas que Deus direcionou. Deus falou, você tem algum pecado oculto e você tem algum pecado oculto. Orem a Deus. Passou algum tempo, a pessoa disse, realmente, Hirosh, falou dessa forma, eu tenho um pecado oculto. É esse. Orei pela pessoa, Baruch Hashem. A outra pessoa disse, eu também tenho um pecado oculto, mas elas não sabiam da conversa. E a pessoa de cá disse, é complicado. Mas acabou revelando o pecado para a pessoa que tinha feito, não entrou em detalhes, só que começou a enfrentar a luta pelo pedido do perdão que buscou. E engraçado que essa segunda pessoa disse para mim não falar mais sobre esses assuntos. E é interessante como o ser humano gosta de viver enganado. Isso eu fico estarrecido como tem pessoas que dizem, Deus, não fala mais comigo. Não revele mais meu pecado. Eu não entendo. Como que eu vou saber do que a pessoa praticou há 20 anos atrás? Se Deus revelou, é que Deus quer salvar essa alma. Para que essa alma não desça a sepultura em condenação. E quando eu ouço a pessoa dizendo assim, não fale, não revele mais meu pecado, que eu não quero saber. Eu fico vendo quantas pessoas desprezam a salvação. O que eu fiz? Não falei mais nada. E nem oro pela pessoa. Estão desprezando a palavra de Deus? Não querem a salvação? Eu lavo as minhas mãos. Eu estou aqui como servo do Eterno e vou falar o que Ele mandar. Amém? Se Deus revelar pecado, eu vou falar e acabou. Não quero te ouvir. Beleza, me faz esse favor. Me fala antes. Que aí eu não falo. Amém? Mas tem pessoas que não querem ouvir Deus. Engraçado, Deus está dando chance da pessoa ser salva. E como é que pode o ser humano não querer ser salvo? Não fala não, ô irmão Felipe. Eu não quero saber não, porque se eu fui pedir perdão, já tive problema com isso. Eu não tenho culpa. Se você plantou lá atrás e aqui agora está colhendo. Então se você tem pecado oculto, pecado, você traiu pessoas, e tem que pedir perdão e agora você está numa situação difícil. Meu irmão, não tem jeito não. Pecado que não é revelado não é perdoado. Se você pecou contra pessoas, sabe? E tem assuntos que você ora e resolve o problema. Mas tem outros complicado. Tá bom? Amém, Josafá? Que o Eterno abençoe vocês, Rafael Barbosa. Amém? Então, não se esqueça disso. O Eterno está dando oportunidade
Pega a oportunidade, quem quiser. Amém? Shalom a todos, a paz do Eterno. Yahweh abençoe a vida de vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Obrigado a todos vocês. E eu vou falar com o Fábio Pires, tá bom? Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Tá ok? Grande abraço. Shalom, Nicolá. Deixa o like. Compartilha. Eterno abençoe a todos. Obrigado a todos pelo esse momento de comunhão com vocês. E obrigado por entrar na sua casa. Shalom.